Eu trabalho com muito amor, atendendo meus pacientes, um serviço abençoado. E nós fazemos praticamente nosso trabalho à noite, irmãos. Me perdoe que tem mais de 15 mil e-mails para eu responder. Eu vou respondendo aos poucos, irmãos. Não se importa, eu amo ler os e-mails dos irmãos e não tenho tempo de responder todo. Muito obrigado por eles. São cada mensagem linda que vocês me mandam que me emociona. Então, o meu prazer, meu divertimento é lá ouvir essas mensagens maravilhosas. Que Deus continue te abençoando e abençoe mais esse trabalho. Então, falando de Apocalipse, o tema do nosso estudo de hoje é: eles têm uma mesma ideia. Presta atenção, irmão. Eles têm uma mesma ideia. Sabe quem disse isso? Palavra de Deus. Está lá em Apocalipse 17, está escrito: porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, o anticristo, o povo de Satanás, eles têm uma mesma ideia, desde lá do passado. E nós vamos ver qual é esta mesma ideia. Eles batalham nesta mesma ideia. Você sabe qual é esta? O teu pastor tem te ensinado e falado sobre isso. E não adianta nós lutarmos, nós vamos impedir o anticristo de reinar. Não é, irmãos, está aqui no final do versículo. É que ele diz: até que se cumpram as palavras de Deus, é intento de Deus. Mas vai dizer: poxa, mas por que Deus vai deixar esse pessoal dominar aqui a terra? Irmãozinho, são só 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz. E 3 anos e meio da maior desgraça, a maior destruição, que Jesus disse em Mateus 24, que vai existir sofrimento como nunca existiu e jamais existirá. Então eles estão, né, nessa fantasia deles toda, mas a Bíblia está clara, mostrando isso. Se eles querem matar 6 bilhões de pessoas ou mais, como está lá na Geórgia, no Guidestones, no Guia das Pedras, que o primeiro item de lá diz o seguinte: a população do mundo não pode ser superior a 500 milhões de habitantes. Significa que eles teriam que matar mais de 6 bilhões de pessoas. Isso daria mais ou menos, irmãos, em 3 anos e meio, aconteceriam 125 segundas guerras mundiais. Em 3 anos e meio. Você imagina? A Primeira Guerra Mundial durou em torno de 5 anos. De 1940 a 1945, por aí. Irmãos, morreram 52 milhões de pessoas. Foi uma tragédia, uma tragédia. Agora você imagina 120 segundas guerras mundiais em apenas 3 anos e meio. Por isso que o meu Jesus, o seu Jesus, que está aqui dentro da palavra, aqui, ó, que ele disse: vai existir sofrimento como nunca existiu e nunca existirá. Então não brinque com esse bode, não. As pessoas estão brincando com esse bafomete. Dá dinheiro, prosperidade. E estão chegando nos últimos tempos, irmãos. O tempo é ruim, é difícil para o cristão, mas será muito pior para eles. Por isso que em Marcos 13, Deus disse: vós sereis odiados por todos, mas quem perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar aonde, irmão? Na palavra. Perseverar em Jesus. Quantas pessoas estão desviando da palavra? Quantos? Por isso nós fazemos questão sempre. Esse é o livro mais precioso da terra. Nunca abandonar. Tudo que está aqui está escrito, você continua aqui, deu certo até aqui. E vai dar certo até você encontrar com Jesus. Por que vai dar errado agora? Um livro que sempre deu certo, irmãos. E eu vou citar ainda Apocalipse 17, o versículo 14, diz o seguinte: e estas bestas, esse pessoal da besta,
combaterão contra o Cordeiro. Vocês vão ver as leis, as perseguições. Você não pode pregar o evangelho pleno como nós estamos pregando aqui, essa doutrina dentro da tua igreja que você está congregando, nas televisões de Jesus, nas rádios de Jesus. Você vai saber por quê. Estes combaterão contra o Cordeiro, que é Jesus, e o Cordeiro os vencerá. Nós não estamos do lado perdedor, não, irmão. Não é coitadinho do cristão, não. É coitadinho deles. Que eles já conheceram a verdade e estão aceitando essas mazelas da vida. Nós seremos, e Jesus os vencerá, porque Ele é o Senhor dos senhores. Não tem ninguém superior ao nosso Deus. Nem de Bafomete, nem Diana, nem de ídolo, coisa nenhuma, nem Satanás, nada. E Satanás sabe que Ele é o Senhor. Tem igreja aí que coloca, Jesus é o Senhor, mas eles não pregam assim, Jesus é o nosso Senhor. Satanás diz que é o Senhor, mas nós dizemos, Jesus é o nosso Senhor, e Ele é superior a todos os senhores que você já viu falar. E Ele é o Rei dos reis, e vencerão os que estão com Ele. Quem estará com ele? Os chamados, os eleitos e os fiéis. Grave isso, irmão, a palavra de fé para você. Apocalipse 17, 14. Não desanimar nunca, e vencerá os que estarão com o Cordeiro, não é os que estarão com o bode. E depois nós vamos te mostrar, você já conhece a figura do bode, do Bafomete, que a gente mostra, esses que estão à esquerda, que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então nós somos do Cordeiro do Senhor. Agora, o bode tem várias atrações, mas ele é um perdedor. Eu queria mostrar para os irmãos um livro que nós vamos fazer uma pequena cronologia dele hoje, que eu comprei. É um livro que eu já conhecia, da Sinagoga de Satã, falando justamente sobre essa estrela, que eu já fiz um estudo, não tive como publicar ainda. Essa estrela não é de Davi, não é do povo de Deus. Essa é uma estrela quando Salomão foi se juntar com aquelas mulheres profanas, aquelas concubinas dele, ele trouxe essa coisa, como é perigoso um servo do Senhor ir lá no mundo, e olha a desgraça desse símbolo que ele trouxe. Isso daqui representa o sionismo, o falso judaísmo desse protocolo do sábio de Sião. E eu sou descendente judeu, isso aqui não simboliza o povo judeu. É um triângulo para cima, para enviar energia, e o outro para baixo para receber energia. Isso aqui é do sionismo. E nós, então, vamos fazer uma cronologia falando de Adão, como vieram as forças de Satanás dominando, a força misteriosa, depois de Constantino em 313, o priorado de Sião em 1090, os Cavaleiros Templários em 1118, a maçonaria em 1717, 1776 os Illuminati, a morte dos maiores crentes no mundo foi o capitão William Morgan, que nós estamos aqui com um livro dele, depois eu vou falar um pouco para ele. Ele foi tão importante para Deus que quando ele morreu, os Estados Unidos fechou 2.000 lojas maçônicas, caiu a 5% desse... E quando ele foi morto? 11 de setembro de 1826, premeditadamente, no dia 11 de setembro, dia de sacrifício. Depois nós vamos chegar a 1870, sobre Alberto Pai, que nós já falamos, 71, aquela carta que ele mandou para o Mazzini, dizendo que ele queria destruir o cristianismo, o Protocolos do Sábio de Sião, que nós vamos citar, que é o livro de Satanás, do bode do anticristo, e até chegar a Primeira, Segunda, Terceira Guerra Mundial e os tempos atuais. Então nós vamos fazer uma cronologia para ver, eles têm a mesma ideia, uma mesma ideia, até hoje,